Ok, esse é o segundo vídeo da primeira aula do curso de Métodos Computacionais em Física. Meu nome é Luiz Gregório Dias e nesse vídeo nós vamos falar sobre vetores e matrizes no MATLAB. Então existe uma frase bem famosa em relação ao MATLAB que diz que tudo no MATLAB são matrizes. Isso vem do fato de que o modo em que o MATLAB processa a informação numérica ou armazena dados numéricos internamente é sempre na forma de vetores e matrizes. Isso é algo que veio desde as origens do MATLAB e se mantém, é um sistema que é bastante eficiente em tratar, então, matrizes em problemas de álgebra linear, que a gente vai ver mais para frente. Então, o que é um vetor? Ou um array? Quem tem alguma experiência com programação está familiarizado com isso, mas essencialmente, para quem não sabe, um vetor, um array em programação se refere a uma sequência de números armazenados de uma forma sequencial em um único elemento, que a gente chama do vetor. Então, por exemplo, se eu quiser armazenar os números de 0 a 5 espaçados por meia unidade, eu vou ter 11 desses números. Então, 0, meio, 1, etc. Eu poderia armazenar cada um desses em uma variável individual, como a gente fez no último vídeo. Mas em muitas ocasiões é muito mais eficiente eu armazenar todos esses números dentro de uma entidade só, que a gente vai chamar então de vetor. Então, como é que eu defino um vetor, ou crio um vetor? Eu crio utilizando esses colchetes aqui, como por exemplo, se eu vier aqui no MATLAB, eu crio um vetor igual, eu abro colchetes e coloco os números espaçados por um espaço simples. Então, no caso, eu quero 0, 0.5, 1, 1.5 e etc. 2.5, 3, 3.5, que vai dar um trabalho para fazer, depois a gente vai ver um jeito de fazer isso de forma mais eficiente. Ups, já foi até foi. Muito bem. Então eu fecho colchetes e tenho aqui então 11 números colocados dentro desse vetor. Então é como se eu tivesse criado ao mesmo tempo 11 variáveis diferentes, a diferença é que eu posso acessar cada uma dessas variáveis de uma forma bastante compacta, que eu coloco o nome do meu vetor, no caso aqui o próprio vetor, e coloco o índice. Nesse caso aqui vai ser um índice de 1 a 11. Então, por exemplo, se eu quiser acessar o terceiro elemento do vetor, 1, 2, 3 é exatamente o número 1. O quarto elemento seria então 1,5 e assim por diante. Então é dessa forma que eu acesso os diferentes elementos aqui do meu vetor. Note que se eu clicar aqui no espaço das variáveis, eu clicar duas vezes na variável vetor, o que vai aparecer é uma matriz mesmo, como se fosse uma planilha, tipo uma planilha de Excel, em que eu vou ter uma linha preenchida da coluna 1 até a coluna 11. Então, é assim que o MATLAB apresenta as suas matrizes. Ou armazena as variáveis. Se eu pensar que isso aqui é uma matriz de apenas uma linha, isso aqui é o que a gente chama equivalente a um vetor ou um array de uma dimensão. Muito bem. Nós podemos criar vetores de uma forma mais compacta, que é usando o operador dois pontos. Então, nesse mesmo caso aqui em que eu tive que digitar 11 números para criar um vetor, eu
como eles são igualmente espaçados, por um espaçamento meio, eu posso fazer de uma forma mais compacta. Então, eu vou criar um outro vetor, vou chamar esse aqui de vetor 2, onde eu vou especificar apenas 3 números. O meu parâmetro inicial, que é 0. O passo em que ele vai incrementar esse valor inicial até chegar, no caso meio, até chegar a um valor final, que aqui é 5. Então aqui a sintaxe é: vetor é igual a número inicial, o passo e o valor final. Quando eu dou Enter, eu tenho exatamente as mesmas 11, os 11 números armazenados nesse outro vetor, vetor 2. Por exemplo, se eu for olhar o quinto elemento do vetor 2, eu vou obter justamente 2. 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o quinto elemento. Então isso aqui é muito mais fácil, eu posso fazer isso para vetores bem maiores. Se eu quiser, por exemplo, um vetor de 0 a 100 espaçados em meio, ele simplesmente faz isso para mim. E eu vou ter aqui 201 entradas no meu vetor. Esse aqui é o meu vetor 3. Note que aqui eu tenho, então, aqui na parte de variáveis, ele está me dizendo que é um vetor que tem uma linha por 201 colunas, de forma que se eu abrir aqui, eu vejo exatamente isso. Uma linha e 201 colunas. Então isso é um jeito bem mais prático de criar vetores do que aquele outro que eu tinha feito. Um ponto importante é que você pode também criar vetores, por exemplo, isso é bastante útil quando você quer criar vetores de números inteiros, indicando apenas o passo inicial, o valor inicial e o valor final, ele assume que o passo é 1. Então, por exemplo, se eu criar um outro aqui, vetor de inteiros, que vai de 1 a 50, ele simplesmente vai ter 50 colunas, cada uma com um número inteiro assumido dentro dele. E o passo que o MATLAB assume é um passo igual a 1. A outra coisa que nós podemos fazer é criar matrizes em 2 dimensões. Então você pode criar, vou dar uma limpada aqui. Você pode criar uma matriz, e aqui uma coisa que está aparecendo aqui que eu esqueci de comentar, toda vez que você começa uma linha de comando com o símbolo de porcentagem, o MATLAB ignora tudo que está escrito depois do símbolo de porcentagem. Isso aqui é bastante útil para a gente criar comentários, particularmente mais para frente, quando a gente estiver fazendo programas num arquivo separado, dentro do MATLAB. Então, isto é um comentário. O MATLAB essencialmente ignora essa linha. Então, vamos definir uma matriz de 2 linhas e 4 colunas. Então, como é que eu faço isso? Por exemplo, se eu quiser definir uma matriz em que na primeira linha eu tenho 4 colunas e os 4 elementos dessa primeira linha sendo 0, meio, 1 e 1,5, eu venho aqui e faço do mesmo jeito. Abro o colchete, posso já fechar o colchete para não esquecer de fechar depois. Coloco os números da primeira linha espaçados por um espaço, 0,5, 1, 1,5, 2. E para indicar ao MATLAB que isso é uma matriz e não um vetor, eu tenho que inserir uma quebra de linha, que é indicada pelo ponto e vírgula na sintaxe do MATLAB. E aí na segunda linha eu coloco os outros números que eu quiser. No caso ali 2, 3, 4, 5. E aqui eu tenho uma matriz. Aqui eu
esqueci de 1,5, coloquei 5 colunas na primeira. Então aqui eu tenho uma matriz de 4 colunas e 2 linhas. Note que se você tentar criar uma matriz que, como eu fiz aqui por engano, com uma coluna a mais, ele vai aparecer uma mensagem de erro. Então, um outro jeito de criar a mesma matriz, de um jeito mais fácil, né, e que também te leva a menos possibilidade de erro, quer dizer, se você contar direitinho o que está fazendo, é usar, né, o operador 2 pontos, 0, meio, 1.5 e 2 a 5. Ele vai criar uma matriz idêntica. Note que se eu tentar criar uma matriz que tem um número de colunas maior aqui, por exemplo, 2, ele vai dar exatamente o mesmo erro que tinha dado antes. Então aqui, ele nem cria essa variável matriz 3. Então, vamos dar uma limpada aqui. Então, se eu olhar para a minha matriz 2, eu posso saber qual que é a minha matriz 2 simplesmente digitando o número aqui, o nome aqui. Temos uma matriz que, quando eu olhar aqui no meu editor de variáveis, ele vai mostrar exatamente uma matriz com 2 linhas e 4 colunas. E a outra coisa bastante interessante é que você pode criar vetores extraindo elementos de uma matriz. Então, digamos que eu queira criar um vetor que seja apenas os elementos da primeira linha dessa matriz 2. Então, vou chamar isso aqui de vec1. Eu posso fazer isso acessando os elementos da matriz 2, fixando a linha. Então, eu quero a primeira linha, vírgula, mais todos os elementos dessa primeira linha. E aí que eu uso o operador 2 pontos. Quando eu faço isso, o que o matemática vai fazer vai ser retornar essa expressão, né? Ele vai retornar aqui a primeira linha da matriz com todos os números. Então, mesmo que eu faça isso sem colocar em nenhuma variável em particular, por exemplo, 1,2 pontos, ele vai me retornar exatamente a primeira linha da matriz. Se eu, como eu fiz aqui, não só escrever isso, mas associar isso a um vetor, ele cria esse vetor com essas características, um vetor de uma linha e 4 colunas. O outro jeito, eu posso criar um vetor coluna, né? Eu posso acessar, por exemplo, o que tem tudo na segunda coluna da matriz 2. E aqui vai ser, então, essa coluna aqui, meio, 3. Eu posso jogar isso para um vetor. Então, vec2 igual a mat2, 2 pontos, vírgula 2. Então, aqui eu criei vetores, criei 2 vetores a partir de uma matriz que eu tinha associado. Então, isso é importante, a gente vai ver como manipular matrizes depois. Mas, primeiramente, para a gente terminar esse vídeo, são as 5 tarefas da aula de hoje. Queria que vocês fizessem essas outras 3 tarefas aqui, que é gerar uma sequência de números com início em 4 e término em 100, números pares. Também gerar uma sequência que comece em menos π e acabe em mais π, com um passo de π sobre 15. E, por último, gerar uma matriz 20 por 20, com elementos da sua escolha. Então é isso, até o próximo vídeo.